mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Bem-vindos a mais uma escola dominical virtual. Desta feita estaremos estudando a lição de número 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O textual diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória de redenção de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. A introdução diz o seguinte: a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como armatiologia. Da palavra grega armatia. O estudo se reveste de uma suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então nós vamos estudar nessa lição sobre armatiologia, que é o que significa a doutrina do pecado, né? Armatia, pecado, logos, estudo. Então nós vamos estar estudando também sobre a doutrina do pecado, que quer dizer errar o alvo, né? Errar o alvo também implica em atingir o alvo errado. Erramos o alvo, mas muitas vezes implica. Por que erramos o alvo? Porque atingimos o alvo errado. Objetivo: definir, mostrar, compreender. Definir o termo pecado, mostrar a origem do pecado, compreender a solução para o pecado. O ponto 1, definindo os termos. Então, pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Como nós podemos ver, erro, iniquidade, transgressões, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e etc. São muitas coisas aí que definem o pecado. Quando a pessoa está praticando esse tipo de coisa, ela está praticando o pecado. Mas é um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, né? Shatan, que significa errar o alvo, né? E no Novo Testamento é armatia, né? Que é erro ou pecado. O termo hebraico avon indica iniquidade. Perversão vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, maldade, né? Iniquidade, né? Já o verbo avar é de uma mesma raiz, né? Descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Isso revela a vida torta do pecador. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo
da vida. Então, dentro dessa lição, nós vamos estar vendo aí por que todos pecaram, como diz no texto, todos pecaram e ficaram da glória de Deus, né? O que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Então vamos ver aí para nós podermos entender também. O comentador está dizendo aqui, sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Então, qual que é a diferença entre definição e descrição? Descrição é a retratação de alguma coisa a partir de um determinado ponto de vista. Então, eu olho e descrevo. Então, cada um pode ter um ponto de vista. Quando a definição é diferente, a definição, ela revela claramente. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei e que toda iniquidade é pecado. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossas faltas de ação naquilo que deveríamos fazer. Então, prezados professores, prezados alunos, então nós precisamos entender que o pecado não é sempre só um erro, mas também existe o pecado de omissão. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei fazer o bem e não faço, então eu estou cometendo um pecado de omissão. Eu estou omitindo e não estou fazendo aquilo que eu poderia estar fazendo. Então, também estou cometendo pecado. Isso para que nós possamos entender. Às vezes nós olhamos muito a vida de outra pessoa, mas são coisas que nós poderíamos até fazer no lugar dela. Então aí nós cometemos o pecado de omissão, porque é o que nós podíamos fazer, mas nós não fazemos. Então uma definição é: o que é pecado? É um vício que atingiu toda a raça humana. Através do pecado de Adão e Eva, ele atingiu toda a raça humana. É uma chaga universal, quer dizer, o mundo inteiro jaz no pecado. É um tormento coletivo. A coletividade sofre desse mal. De que mal? Do mal do pecado. É uma realidade que leva o homem à prática do mal e, como consequência, gera opressão, né? Uma luta interna, gera guerra, gera sofrimento e, por fim, a morte. Então, o pecado ele vem acompanhado de muitas coisas ruins. Então, ele é um vício que atinge a raça humana. E, por exemplo, os lavados em Cristo têm que ter muito cuidado para não ser atingido por esse vírus, ou melhor, não ser contaminado por esse vírus. Ele é uma chaga, quer dizer, é uma chaga universal, ele está no mundo inteiro. Ele é um tormento na coletividade, né? E ele é uma realidade que leva o homem à prática do mal. Então, por isso que nós precisamos estar iluminados por Cristo, para que nós não passamos a viver como o mundo. Porque para o melhor conhecimento da doutrina da salvação e da doutrina do homem, é necessário conhecer o que a Bíblia ensina sobre o pecado. Então, nós precisamos estudar a Bíblia para nós podermos estar conhecendo. Então, o ponto 2 diz: origem do pecado. A martiologia. Aí nós podemos ver, por exemplo, a origem do pecado se originou no céu, com a rebelião do diabo e seus anjos, e também temos a outra origem que é no jardim do Éden, com Adão e Eva. Primeiro, o pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. O pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, meus queridos, claro que é complexo, é um pouquinho difícil de entender como se originou, como começou esse pecado no céu. Mas a origem do pecado é na desobediência do diabo e dos seus anjos, que eles abusou do livre-arbítrio de Deus, e aí o diabo ou Lucifer queria estabelecer um trono e ser semelhante a Deus, e daí onde se originou o pecado, e Deus expulsou ele com todos os seus adeptos do céu. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição. Então, meus queridos, Satanás se revoltou contra Deus quando Satanás era um querubim ungido e que foi criado, perfeito em sabedoria e formosura.
mas quis ser igual a Deus. Então, um dos pecados que mais Deus abomina é o pecado do orgulho, de querer ser maior do que os outros. Então nós temos que ter um pouquinho de cuidado para nós não deixar que o orgulho invada o nosso ser. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Quer dizer, o orgulho nos transforma em outra pessoa, meus queridos irmãos, queridos alunos. Quando nós deixamos o orgulho penetrar em nós, nós somos outros. E essa dominação, nós mudamos a nossa personalidade por causa do orgulho, porque nós estamos sendo dominados pelo poder do mal. Veja que Satanás foi criado em perfeição, sabedoria e formosura, mas o orgulho e a soberba quis elevar-lhes: subirei às estrelas, lá me aninharei, serei semelhante ao Deus Altíssimo. Então essa soberba levou ele a ser expulso do céu. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. Então, meus queridos, foi milhares e milhares de anjos que foram expulsos com Satanás. Ponto 2. O pecado no Éden. Adão tinha a permissão para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Quando o casal comeu do fruto proibido, perceberam que estavam nus. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, morrendo espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor. Em seguida, pronunciou a sentença ao casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então, quando Adão pecou, nós não existíamos, mas nós caímos junto com ele. Até, por exemplo, as pessoas acham um pouquinho difícil entender, mas por que nós somos responsáveis pelo pecado de Adão? Meus queridos, Adão vivia no paraíso, só que com o pecado Adão foi expulso. Não tinha como nós voltar para o paraíso, senão nós somos descendentes de Adão. E Adão passou a viver num mundo contaminado, onde o Senhor escreveu: da agora para frente, tu vai viver do suor do teu rosto, tu terás problemas. E outra coisa, tu não será mais eterno, tu vai morrer, porque o homem foi feito eterno, para ser eterno, não para morrer. Deus não pensava em criar o homem para que o homem morresse. Então o homem foi feito para viver eternamente. Mas quando o homem pecou, aí a sentença foi a morte. Então o que aconteceu? Ele foi expulso do jardim. E esse expulso do jardim, ele agora foi viver uma vida fora do jardim, fora da proteção de Deus. E aí o que acontece? A abominação veio acompanhando a humanidade, porque está onde? No terreno do inimigo. Nós vivemos no terreno do inimigo. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar. Nós estamos no mundo. O mundo não é do maligno, mas ele está aqui. Então nós precisamos cuidar para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que nós vivemos na vontade de Deus. Então não tinha como os filhos de Adão, a geração de Adão, voltar para o jardim. Então fomos herdeiros da herança pecaminosa que Adão nos deixou, que é a maior herança, só o sangue de Jesus que pode nos purificar e nos lavar. Ponto 3. A universidade do pecado. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão, e isso passou a ser conhecido como pecado original. O que acontece? Nós pegamos como herança o pecado de origem. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável. Então nós não podemos contestar, mas é o que eu acabei de explicar aí para vocês. Adão saiu do jardim onde tinha todas as regalias de Deus, ali Deus cuidando dele. Por causa do pecado ele saiu, e saindo do jardim não podia ter suas gerações, e as gerações estão no jardim. Então por isso nós vivemos em um mundo contaminado. Todos nós, homens e mulheres, todos pecamos e destruídos estão da glória de Deus. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. A queda no Éden corrompeu toda a
unidade em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Então aqui o que o escritor está dizendo, nós fomos todos contaminados pelo pecado de Adão, e por isso todos ficamos destituídos da glória de Deus, né? Nem os cristãos ficou isento desta lei. Então agora, por exemplo, através do sangue de Cristo, que nós fomos reconciliados com Deus, com o Pai. Então, qual que seria a solução para o pecado? A solução, a morte de Jesus Cristo na cruz. Sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Então, Jesus se entregou na cruz, e a única maneira de nós voltarmos a Deus é aceitando Jesus como Salvador. O pecador precisa ser castigado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Cristo levou nosso castigo sobre si. Cristo morreu por nossos pecados. Então Cristo se entregou na cruz por nós. Então Cristo é a solução para o nosso pecado, que é o que nós vamos estudar agora nesse ponto. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecado, e que o salário do pecado é a morte. Morte significa separação. Então, o que o comentador está tentando colocar para nós? Que a situação da raça humana é estar morto em pecados e delitos. Então, e estando morto em pecado, então qual que é o salário? O salário é a morte. Então estamos separados de Deus. Somente nos alcançamos, nos somos reconciliados com Cristo através da aceitação no sacrifício do Calvário. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara que o seu dom gratuito é a vida eterna. A graça está disponível para toda a raça humana. A salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Então, o pecado separa o homem de Deus, mas a graça aproxima o homem de Deus. Então, nós precisamos tomar posse desse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. 2. A provisão de Deus. O pecado por Adão, assim também a redenção veio por um homem. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados para propiciação pela fé no seu sangue. Expiação diz respeito ao sacrifício para purificação e ao perdão dos pecados por meio do sacrifício. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Então, a provisão. Então, nós estávamos distanciados de Deus, mas Deus providenciou um meio para nos aproximar dele. E qual foi esse meio? A expiação através da morte do Calvário de Cristo. E nós só conseguimos se ligar novamente a Deus, se ligar ao Pai, através da aceitação desse sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Conclusão: a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir, e isso se aplica tanto a possessões e bens como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Então que Deus possa nos abençoar a todos vocês, e até uma próxima aula na paz do Senhor. Amém.